Olá para você que segue ligado na programação da TV Nativa. O programa Além do Fato já está no ar. Nossa bancada composta ao vivo, Dani Bueno e Josias Gomes, que fazem companhia. Eu vou começar agora pelo Josias, que eu sempre começo do lado de cá. Josias. Para ele se recompor, tomar um fôlego, né? Tomar um fôlego aqui. Boa tarde para você. Tudo certo, meu querido? Boa tarde, Oliveira. Boa tarde, Dani Bueno. Boa tarde aos amigos telespectadores. Um grande abraço. Espero que tenhamos um excelente programa para você que nos acompanha aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. Ele que vive com os nervos à flor da pele, que vive na sua correria investigativa e muitas vezes os fatos pedem passagem em prioridade também. Dani Bueno conosco. Hoje a chapa tá quente, meu querido. Boa tarde. Nem tanto, mestre, nem tanto. Ótimo dia, Dani. Obrigado pela presença. A nossa audiência é maravilhosa e hoje vai ter mais surpresas e elementos aí a respeito dessa grande bomba aí na educação de Alta Floresta, infelizmente. A gente fala sobre isso. Também é notícia por aqui, o abandono de incapazes com foco nas crianças. Gente, o que aconteceu nas últimas horas em Alta Floresta, inclusive, Mato Grosso, Brasil, é de deixar qualquer um arrepiado, viu? A gente precisa tocar nesse assunto. Mas eu queria começar hoje o programa Além do Fato, até trazendo aqui, em termos de utilidade pública, quem sabe uma informação que poucos mato-grossenses estão se atentando. Pelo curto espaço de tempo em que isso está acontecendo, nós temos governador novo, né? Essa transição maluca, Mauro Mendes deixou o governo, se licenciou dias atrás para poder sair candidato, o vice assumiu, Otaviano Pivetta, mas também já não está no governo desde as últimas horas. De forma, nessa transição, de forma muito rápida, nós estamos com carinha nova no comando do estado de Mato Grosso e talvez isso tenha passado despercebido aos olhos de muito. Quem está à frente do governo de Mato Grosso hoje, segundo as próprias notícias aí que você vê circulando, a exemplo do portal MT Esporte, do meu amigo professor Aranha, um grande abraço a ele, é o presidente do Tribunal de Justiça. Tem imagem, tem foto dele aí, o José Zuquim, né? José Zuquim Nogueira, ele é desembargador, presidente do Tribunal de Justiça e assumiu o governo essa semana do estado de Mato Grosso em virtude de uma viagem do governador Otaviano Pivetta ao estado do Rio Grande do Sul. E muita gente questionando por que o presidente da Assembleia não assumiu, né? O deputado estadual Max Russi. Ele não pode por impedimento legal da Justiça Eleitoral. Se assim o fizer, perde o cargo e não tem como disputar a reeleição para deputado estadual. Então, acabou acontecendo toda essa transição de forma muito automática e, na linha sucessória, o próximo, depois do presidente da Assembleia Legislativa, é o presidente do Tribunal de Justiça, portanto, o desembargador José Zuquim Nogueira. É governador de Mato Grosso por alguns instantes até a próxima sexta-feira, amanhã, portanto, né? E olha, pois não? Só fazendo uma pequena correção. No caso, seria o sucessor, o vice-presidente, mas este também está em pleito eleitoral, então não pode. Sim, é a mesma condição de Max Pela Russi, linha, né? e por quarto plano, o presidente do Poder Judiciário. Bem lembrado, Dani Bueno, porque senão acarretaria as mesmas sanções que acarreta ao presidente Max Russi, né, da Assembleia Legislativa. E olha, a aparição do José Zuquim como governador se dá em meio a algumas defesas que ele teceu na abertura de um seminário da educação que acontece em Cuiabá, com foco na educação inclusiva, viu? Por isso ele virou notícia nas últimas horas e eu não por acaso trouxe essa informação aqui, importante dizer sobre isso também, porque enquanto ele faz essa defesa lá, a educação inclusiva, a gente tem uma bomba explodindo em todo o estado de Mato Grosso e a gente sempre está puxando, como diz um ditado popular, essa rabiola para cá, para chegar aqui no nosso quintal, porque o escândalo da fraude dos livros, descoberto pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, na capital Cuiabá, pode atingir sim Alta Floresta e os indícios cada vez mais claros no tocante a isso, Dani Bueno. Com certeza. É lastimável pensar que poderia ter sido evitado, mas não foi, sabe-se lá por quais razões, né? Alguns municípios evitaram. A grande parte dos municípios de Mato Grosso não entraram, não fizeram negociação com essa empresa. Né? Na verdade, esse programa foi apresentado pelo próprio governo do estado,
né? Temos que fazer justiça, que não foi algo que a Alta Floresta Sim. saiu buscando. Alfabetiza, né? Alfabetiza. Uhum. Depois foi copiado o mesmo programa e foi criado o Alfabetiza Alta Floresta, que é um outro assunto que nós vamos trazer também futuramente na sequência, que tem todo um... Envolve aquele modelo Intract, toda aquela Estamos situação, puxando o fio da meada, né? Uhum. E tudo envolvendo livros também. Então, a maioria dos municípios não entraram, a exemplo de Carlinda, que eles tiveram uma análise, viram que não servia a diretoria pedagógica do município de Carlinda, perdão, sempre me perco nas câmeras aqui. A diretoria pedagógica de Carlinda viu por bem não enquadrar esse material para os alunos do município de Carlinda. Pois é, Josias? Inclusive, aproveitando o gancho aqui, eu quero colocar que eu, falando com o prefeito de Apiacás, também não aderiu. Prefeito Júlio. Júlio, prefeito Júlio de Apiacás, perguntei para ele, porque ele é muito amigo meu, aí tem liberdade, a gente tem contato sempre. Perguntei para ele, prefeito, como é que está a política da sua, né, da educação do seu município? Você aderiu a esses novos livros didáticos, a esses livros que foram lançados, que está sendo polêmico? Ele falou, de jeito nenhum, tem triagem, tem cuidado. E, pelo visto, a Alta Floresta caiu como um patinho, né, no conto do vigário. E a gente mostra agora para você, só para você ter uma ideia, até erros, gente, pedagógicos na elaboração, na formulação do conteúdo desses livros já foi descoberto pelo Tribunal de Contas. E quem faz essa revelação é o próprio conselheiro presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Sérgio Ricardo. Olha só. Depois vou mostrar aqui, ó, os erros que eu encontrei hoje, passei o dia inteiro lendo. Dá uma olhada nesse livro aqui, por exemplo, ó. Nesse livro aqui. Ó, tudo isso aqui é erro dentro do livro. Vamos lá. Ó, esse livro aqui, Alfabetiza MT. Ó, Alfabetiza MT. Imagina, a ideia é alfabetizar. Aí, ó, nesse livro aqui, quer ver quantos erros eu encontrei? Ó, nessa página, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 erros num livro que tem 31 páginas. Erros praticamente em todas as páginas. Então você veja, isso é um crime também, né? Além de venderem esses livros em quantidades totalmente desnecessárias, como é que vai ensinar? Só aqui quantos erros que eu falei? 11 erros. 11 erros nesse livrinho aqui. 11 erros. Então é o seguinte, vai ensinar errado para a criança. 11 erros. Passei o dia todo hoje aqui. Aí nesse aqui, valores para a construção do caráter. Aí é o seguinte, vamos lá. Deixa eu ver nesse aqui. 1, 2, 3. Pessoal, nós estamos ao vivo. Né? Eu estou fazendo essa transmissão ao vivo agora no final da tarde, quase 6 da tarde, né? Me dá o horário direito certinho aí. 18 horas em ponto. E se puder um café aí, também agradeço. Estou o dia inteiro aqui. Ó, tem 3 baterias esse negócio aqui, ó. Rapaz, se a gente vê erros na construção técnico-pedagógica propriamente dita ali, você imagina que 11 erros num livro de 31 páginas é quase uma página sim, uma página não. Ficou bem... Santo Deus. Ficou bem casado nisso. Né? Há de se destacar uma outra coisa, eu acredito, e o Dani também provavelmente diria isso, se eu simplesmente fizesse a afirmação, isso porque
é o presidente do Tribunal de Contas. Eu não sei qual é a formação técnica do presidente, mas ele não é nenhum linguístico, nenhum professor de português, ao que se sabe até o presente momento, a menos que me falte alguma informação. Provavelmente está bem assessorado e tal, buscou também ali uma assessoria para esse trabalho, mas isso, o que eu quero dizer é que o buraco pode ser maior ainda se a gente pegar um professor ali, talvez, e ele fizer uma auditoria nesse livro, Dani. O momento de ter feito essa percepção de erros seria as próprias... Cada município tem a sua coordenação pedagógica. Cada município tem por obrigação, por força da lei, que o município instrua os professores através de uma diretoria pedagógica. E são eles que, eu inclusive acho que teriam até que ser responsabilizados, né? Juntamente com a secretária de Educação e finalmente vai desaguar na pessoa do senhor prefeito, porque é o chefe maior do executivo e acaba respondendo por todo e qualquer ato de irregularidade, de escândalo. A gente falou disso ontem aqui, né? Por exemplo, o próprio Abílio... Solidariamente. O próprio Abílio Brunini, lá na capital do estado, embora tenha se antecipado à fraude que se aproxima da cifra de R$1 milhão aí sob suspeitas, ele próprio, ainda com a demonstração de boa-fé, vai responder pelo fato, não vai ficar isento. Agora, a boa-fé é uma questão de demonstração mínima, né? De coerência, de cuidado com a coisa pública, de boa-fé processual, de tentativa de isenção daquilo que se tem ali, de que a falha foi realmente técnica e nada proposital, e, sobretudo, uma responsabilidade administrativa mínima, demonstrada através da atitude do seu prefeito. O que está faltando em outros municípios que, igualmente Cuiabá, erraram e cometeram essa falha, Josias. A pergunta que eu gostaria de fazer, Oliveira, como que tudo isso aconteceu, passou sobre os olhos de tantos professores e de tantas secretarias de educação? Se é que passou, né? Porque qual é o critério também para a contratação dessa empresa? Será que passou? A pergunta que faço, embora haja uma obrigação legal de uma coordenação pedagógica, que ainda que não passe, ela precisa cobrar, mas será que submeteram a essa análise? Porque nos bastidores do poder público, principalmente quando a gente tem alguns indícios de fraude e de desvio de recursos, costuma muita coisa acontecer distante dos olhos dos técnicos. Mas a minha colocação, veja bem, para ficar claro, a minha colocação é o seguinte: se receber os livros, como é que você vai pegar um livro e vai passar para frente sem antes fazer uma Entende-se que até mesmo todo professor... É isso que não está fechando, né? Todo professor que recebe o seu material do currículo escolar que ele vai aplicar, estuda o material, né? Até onde eu sei, na minha época, eu conheci, e até hoje a gente tem amizade com professores, há todo um processo de avaliação. Eles são a ponta da lança, né? De avaliação final pelo próprio professor. Então, significa dizer que foram omissos. Mas será, quando você começou a perguntar pelo será que por acaso a sanha de fazer negócios com essa empresa não foi maior e objetivou, assim, uma ordem expressa da própria secretaria em aplicar o material independente de erros? Porque a grande pergunta que temos que fazer agora, e que o grande público vai fazer para a gente, é o seguinte: mas por que essa pegação de pé em cima de Alta Floresta? Não tem como saber direito se será que Alta Floresta realmente recebeu esse específico livro que o conselheiro do Tribunal de Contas apresentou hoje isso. Vamos checar? É muito fácil fazer isso. Cadê a imagem do presidente do Tribunal de Contas mostrando o livro? Até para que a gente tenha acesso ali à capa dele. E outra coisa, a cobrança não é só em cima de Alta Floresta, não. É em cima de Cuiabá, é em cima de municípios que cometeram as mesmas falhas. Agora, por óbvio, o programa Além do Fato está dentro da sede da TV Nativa, em Alta Floresta, Mato Grosso. A gente começa do quintal de casa. Leia lá que eu leio cá. Não é esse o nome do livro? Esse é o material apresentado pelo presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Sérgio Ricardo. É o livro que ele encontrou 11 páginas ali. E aí, pasmem, senhores,
nas próprias páginas, antes até, eu devo dizer que a procura pelas páginas oficiais do município se dá até porque quando o Dani Bueno trouxe essa pauta aqui pra gente, o tempo todo nós estamos monitorando para verificar, Josias, se há reação, se há satisfação, se há um pronunciamento sobre o que aconteceu, uma demonstração mínima de lisura. O que me pasma é o comodismo. Tá um silêncio absurdo. Tá doendo aqui. Isso é um caso muito grave, gente. Não dá para ficar assim. Silêncio ensurdecedor por parte da senhora secretária, do senhor prefeito, que em outras ocasiões, quando um professor foi acusado, fizeram questão de no mesmo dia vir a público já com medidas que trouxeram graves consequências para a vida do professor, e agora o silêncio chega a doer os ouvidos e, pasmem, as crianças do município de Alta Floresta foram as maiores vítimas desse, eu não sei como nominar isso, desse absurdo inominável praticado por essa gestão. Quem diz isso não é você, Dani Bueno. O próprio conselheiro, ou não só você, o próprio conselheiro Sérgio Ricardo demonstra indignação na face ali, né? Graças a Deus que temos uma pessoa à frente tomando conta disso e desbancando todo esse absurdo. Graças a Deus que temos aí o Sérgio Ricardo fazendo isso. E se ficasse na surdina? Essa é a minha pergunta. E o efeito seria cascata, muito maior? Eu fico de cá imaginando quantos municípios não devam ter cometido os mesmos erros. Para desmistificar e até liquidar esta dúvida, eu mencionava aqui que tanto o Dani Bueno quanto nós procuramos pronunciamentos, respostas rápidas, algum posicionamento, por mais isento que fosse do município, até o presente momento não há nenhum posicionamento com relação a essa questão. E acabou-se por descobrir que nas próprias páginas oficiais do município existem aqueles videozinhos de marketing Da Secretaria de Educação. da Secretaria de Educação, onde o livro aparece. Vamos ver. Uma grande frase, um grande pensamento de um grande escritor brasileiro de nome José Bento Monteiro Lobato. Um escritor que sonhou o sonho de que as crianças seriam o futuro desse país com os livros na mão, da mesma maneira que Manuel de Barros também sonhou, o menino que carregava água na peneira. O menino que carregava água na peneira, um poema do escritor mato-grossense Manuel de Barros. O que significa a grande responsabilidade dos grandes sonhadores. Todos nós sonhamos com dias melhores, e é o que nós vamos ouvir agora na voz das nossas crianças, os futuros e atuais leitores do nosso Brasil. Tenho um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era como roubar vento e sair correndo para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinho na água. O mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre o orvalho. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito porque gostava de carregar a água na peneira. Com o tempo, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios
até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens, e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Em todo livro de histórias tem reino, castelos e fadas. Tem bruxa e dragão malvado, tem princesas encantadas. E eu conheço um lugar muito simples e singelo, tão cheio de encantamentos que nenhum conto é mais belo. Um lugar que tem Emília, tem Rabicó e tem Pedrinho, tem a vovó Dona Benta e a garota Narizinho. Uma casinha branca muito melhor que um castelo. Vive a turma do sítio do Pica-Pau Amarelo. Tem de tudo lá no sítio se a gente sabe sonhar. Tem caçada na mata com viagens pro fundo do mar. Tem histórias, tem magia, tem aventura todo dia com a turma do sítio do Pica-Pau Amarelo. Dia 18 de abril, o dia em que o Brasil todo está em festa, porque hoje nós comemoramos o Dia Nacional da Literatura Infantil. Dia este dedicado ao grande escritor Monteiro Lobato, José Bento Monteiro Lobato, que nasceu em 18 de abril de 1882. Um homem que deixou um legado para todas as nossas crianças, porque ele acreditava que o Brasil precisa de leitores. E é o que nós, adultos de hoje, temos como o maior dos compromissos. Vamos fazer do Brasil um Brasil de leitores. Queremos desejar a todos um feliz Dia do Livro Infantil. É preocupante no sentido de que o vídeo que você acabou de ver é um vídeo institucional, né? Por óbvio. As figuras que ali aparecem, entre elas a própria secretária municipal, professora Neinha, também outra profissional que eu não reconheço, não é do meu conhecimento, mas estão na condição de funcionária pública, representando ali a educação do município, e também não é nada pessoalizado aqui, focado a elas propriamente, a não ser a gestora que tem responsabilidade direta sobre essa situação. Agora, não há dúvidas de que o livro é o mesmo livro. Portanto, os materiais didáticos são, de fato, uma base para a educação de Alta Floresta, por escolha da Secretaria de Educação, o Dani. E agora? E agora, Ministério Público, e agora as demais autoridades competentes? É óbvio que nós estaremos repassando todas essas informações ao Tribunal de Contas, através do nosso jornalismo. As pessoas não imaginam o trabalho que dá correr atrás de tudo isso, identificar e pesquisar, mas vale a pena. Por quê? Eu me sinto emocionado, com vontade de chorar ao ver usarem crianças nossas do município para fazer uma propaganda de um material tão tosco. Agora está sendo questionado de uma forma tão absurda. É o papel do Ministério Público agora, né? Para que usar crianças para fazer material que foi comprado, de livros que foram comprados pela prefeitura, agora livros visivelmente inadequados e inaptos. E, para mim, o segundo crime foi a senhora professora lá, que eu não conheço, não tenho nada contra, mas fazer uma associação de Monteiro Lobato com esse lixo que foi comprado pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta. Então, são coisas assim que nós... E Manuel de Barros também, né? Manuel de Barros, grande escritor mato-grossense. Então, temos que rever todos os conceitos da educação. Duas perguntas permanecem sem resposta. Duas perguntas, né? A primeira delas, qual é o posicionamento oficial do município de Alta Floresta depois dessa explosão do fato feito pelo próprio conselheiro presidente do TCE, o conselheiro Sérgio Ricardo? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta, que também não quer calar diante disso, com os indícios até de fraude, de desvio de recursos lá na capital, existe a mínima possibilidade de se tratar do mesmo esquema em Alta Floresta que manifestou o interesse pelo material didático?
Se a gente levar ao pé da letra o ditado que diz que onde há fumaça há fogo, Josias, o risco é enorme. É um crime, mas é um crime sem como dimensionar, não tem como dimensionar um crime desse. Eu penso assim. É um crime que não tem como você medir. Eu penso que, veja, nós temos indícios claros lá e uma investigação em curso na capital. Talvez, sem querer discordar do nobre colega, mas eu atribuir crime diretamente, eu não teria essa coragem. Creio que seja um momento... Eu atribuo um crime, sim. Eu acho que é precipitado, porque a gente precisa aguardar o devido processo legal. Atribuo o crime pelo seguinte, porque, veja bem, novamente recai quem? A quem? A criança. Para um adulto ser vítima disso, já seria um pecado. Agora, uma criança... Mas eu preciso saber primeiro a essência da sua intenção ao dizer crime. Porque, veja bem, se nós estamos usando uma figura de linguagem aqui, naquela linguagem exagerada do português, que a gente costuma dizer, isso é um crime, né? Abertamente, eu também concordo, por óbvio. Mas quando a gente vai buscar o conceito da palavra crime, imputar que aconteceu de fato já afirmando, talvez seja prematuro no seguinte aspecto. Nós sabemos que o material, como disse o Dani Bueno aqui, me perdoe, mas não tem como configurar outro nome, senão o lixo de fato eu não... Mas tá claro. Já ficou claro que é um jogo de interesse financeiro. Pois é, mas o dolo, será que a Alta Floresta teve a intenção, a mesma intenção que se vê lá na capital do estado agora, pelos claríssimos indícios? Tomara que tenha sido por ingenuidade. Eu penso assim, tomara que seja por ingenuidade, mas mesmo sendo por ingenuidade, eu coloco novamente, precisamos de pessoas competentes para cuidar de uma pasta tão séria que é a educação. Cadê a responsabilidade? Onde que está a responsabilidade? Responsabilidade pode ser questionada. Então, para mim, desculpa, para mim não tem outra palavra. Eu estou falando de crime contra criança. Não é brincadeira, educação é uma coisa muito séria, Oliveira, é uma coisa seríssima. Dormiu de touca. Josias, pensa, né? a ingenuidade se perde na pré-compra do material. É quando, assim como fez a Prefeitura de Carlinda, como você disse, a Prefeitura de Apiacás, a própria coordenação pedagógica desses municípios avaliaram o material e não quiseram comprar. Será que essas coordenações pedagógicas são tão melhores do que as de Alta Floresta? Segundo, é óbvio que toda e qualquer omissão, você destaca a omissão. Omissão técnica. Toda e qualquer tipificação para condenação de crime vai ser avaliada ao longo do processo e, por fim, o que pesa mesmo em termos de... que vai pesar em termos de crime contra o patrimônio público. Seria esse investimento do município feito em cima da ordem, até agora, que se sabe, de mais de R$700 mil. Esse dinheiro vai ficar perdido, porque esse material vai ser recolhido pelo TCE, obviamente. Lá em Cuiabá, o próprio presidente Sérgio Ricardo mandou recolher das escolas do município imediatamente. Aliás... E o fato de ele não ter chegado em Alta Floresta não significa que não vai estourar por aqui, porque ele tem um longo caminho a percorrer. São 142 municípios de Mato Grosso. Nós detectamos o nosso, sabe-se lá quantos outros municípios também ele não terá, né? E vai começar pelos maiores até chegar aos menores. Mas, Dani Bueno, eu não atribuo crime a ninguém, eu estou falando crime financeiro, crime com o erário público. Compreendo. E crime porque chegou até a mão das crianças. Sim. Aí entra aquela figura de linguagem que eu também concordo, porque, como disse o Dani agora há pouco, usar a imagem de criança ainda para querer fazer festa com o chapéu dos outros e dormir de touca, levar uma... Não, mas nesse caso aí, o Ministério Público é guardião das imagens de menores, certo? Há que se ter aí toda uma investigação para saber se se os pais dessas crianças autorizaram essas imagens. Agora essas imagens vão ser vistas por muitas pessoas. Eu tenho certeza que eles vão retirar o vídeo do ar, mas só porque nós falamos aqui, porque nós estamos mostrando que isso agora virou um material de propaganda enganosa, porque é um livro que não tem a propriedade didática necessária para educar criança de ninguém. E agora... Mas nós temos tudo gravado aqui, caso o Ministério Público queira. E
eles precisarão responder para que utilizar crianças para fazer. Eu vejo assim, se você vai fazer uma cena de escola, onde as crianças estão fazendo uma refeição num refeitório, estão brincando num parquinho, é uma temática. A temática desse vídeo aí foi fazer a propaganda de um livro, do material comprado pela secretaria. Vou te dar um exemplo aqui. E utilizando a face ali das crianças, de várias crianças, não é só de uma ou duas. Existe um interesse econômico então, impregnado. Se não houve autorização dos pais de alunos, o Ministério Público pode... Vou resumir aqui, vou dar um exemplo simples aqui e para arrematar o assunto. Nesse quesito aí de liberação de imagem de criança, certo? A escola presbiteriana, o colégio, a escola presbiteriana e o colégio Uniflor, eu estive atendendo eles comercialmente, certo? E antes de fazer a captação das imagens, a primeira pergunta que eu fiz: tem a liberação dos pais? Tem as crianças adequadas? Porque o profissional da comunicação, da publicidade, tem que saber que tem regras. Tem que prestar essa consultoria. Tem que prestar essa consultoria. Eu cheguei com essa pergunta à direção dos 2 colégios, no qual eu estive colhendo material para publicidade, inclusive, sobre matrículas e matrículas. Porque você vai defender o interesse econômico das 2 escolas. Exato. Tal qual do livro. Não, Josias, não se preocupe. Nós já previamente conversamos, é tudo acertado e assinado pelos pais dos alunos. Escola particular. A liberação das imagens. Então, quando for fazer uma tomada de imagem, não é para todos. É só para aqueles que estão liberados. É muito criterioso e muito risco se propagar uma imagem indevida. E por isso que em conversa com o Oliveira, na nossa pauta da manhã, nós priorizamos a distorção das imagens do rosto das crianças, porque nós, como comunicadores e a empresa, como empresa de comunicação, tem conhecimento legal do quanto isso é grave em termos de exposição de imagem de menores. Foi bom você pontuar isso, Dani Bueno, que eu vou até pedir à produção para que reprise algumas imagens aí desse vídeo que passou na tela, para dizer o seguinte para você que está assistindo a gente. As imagens que aparecem aí parcialmente censuradas, o que eu quero dizer com isso? Essas imagens assim, ó, onde só aparecem o livro, aí não, que aí a figura da professora, ela é funcionária pública, está ali no dever do exercício da função. Num momento como esse, por exemplo. Essas imagens que estão parcialmente censuradas, a imagem das crianças, é um trabalho do jornalismo da TV Nativa. Nas páginas oficiais do município, as crianças estão com suas imagens escancaradas, aparecendo na tela. Então isso é questionável sim, porque nós somos questionados quando mostramos aqui uma imagem de menor ou outra e precisamos prestar essa satisfação. E não há nada de errado, tem que prestar essa satisfação sim, porque a imagem das nossas crianças, elas precisam sim serem protegidas. Agora, o que eu ia dizer é o seguinte, postura, né? Porque a gente mede o dolo, a intenção, embalados justamente pelos ditados, por exemplo, que se diz, onde a fumaça há fogo, quem cala consente. Então, se nós não temos um posicionamento do município, isso já é grave. Porque não dá para dizer a essa altura do campeonato que é uma história, é um assunto não sabido. É de notoriedade pública, repercute em todo o estado do Mato Grosso e o próprio programa Além do Fato já está tratando disso pelo 2º dia consecutivo. Vamos lá, primeira medida, concordo com a retirada do vídeo das redes sociais. A primeira medida que o município tinha que fazer imediatamente a retirada desse vídeo e a preservação desse material para colocar à disposição da Justiça. Segundo, o recolhimento imediato do material didático em todas as escolas do município de Alta Floresta. Porque se você tem um material didático sob suspeição e com essa bomba explodindo na capital, para que a gente vai continuar dormindo de touca aqui e correndo o risco de aceitar umas consequências ainda mais graves? Então o município peca e peca muito quando não toma essas 3 medidas. Retirada do material do ar, retirada dos materiais didáticos, o recolhimento e a aparição pública para uma prestação de satisfação à população que até agora não está entendendo o que está acontecendo. Já estou aqui torcendo para que isso já esteja sendo feito. Eu também, somos 2.
algo a pontuar, mas continuamos nesse caso, inclusive, né, Dani Bueno? Ou será que eles vão aguardar o presidente do Tribunal de Contas bater na porta aqui da secretaria? Não pode. Né? Até chegar aqui, Nós imagina estamos fazendo. Eu espero que eles vejam, e não só a população que já deve estar revoltada com o assunto, mas eu espero que a própria administração pública, a senhora secretária, o senhor prefeito, os demais envolvidos, vejam que nós estamos prestando um favor para vocês. Nós estamos antecipando uma orientação que já deveria ter sido. Deixa eu dar um cutucão, mas a omissão nos obrigou. Dani, vocês nos obrigou. Dani, deixa eu te dar um cutucão. A tratar dessa forma. Desculpa, mas aí está sendo pessimista, irmão. Vamos ser mais otimistas. Eles já estão resolvendo o problema. Amém. Deus te ouça. E eu digo mais, o programa Além do Fato está com as portas abertas e o espaço concedido previamente. A figura do prefeito municipal para um posicionamento oficial, a figura da Secretaria de Educação, representada pela senhora professora Neinha, atual secretária. O objetivo aqui é que a gente construa uma segurança maior para as crianças, principalmente, e até auxilie o município, porque eu acho que o nosso papel não é só apontar o dedo, é também servir como um instrumento auxiliador para a solução de uma confusão, mesmo que ela não tenha sido uma confusão que nós arrumamos, né? Vamos continuar falando de proteção das nossas crianças? A gente mostrou aqui uma forma subliminar, eu diria que até sorrateira, seja da parte de quem for, aqui ou na capital do estado, aí fica a cargo da justiça que vai definir quem teve dolo e quem não teve dolo. Seja sorrateiramente ou até de forma ainda mais violenta, as nossas crianças realmente estão precisando e muito de proteção. Gente, quem assistiu hoje o Fala Brasil na Record? Eu fiquei chocado com uma imagem, a imagem, Rian, até se você puder colocar mesmo antes da reportagem, já abre a reportagem exibida pelo Fala Brasil de hoje, uma criança, imagine você, por pouco não foi sequestrada, raptada por um homem numa tentativa de sequestro no meio de todo mundo à luz do dia. Uma criança de 11 anos, de origem venezuelana, é agarrada e só foi salvo graças à aparição de populares, em especial de um comerciante que reagiu. E ali, por incrível que pareça, né, a gente que muitas vezes tanto brincamos no cenário político atual, recente, por conta de uma hipótese, de uma investigação que falou que um golpe só não aconteceu porque perderam o táxi, não sei o quê. Me fez lembrar essa história, porque os criminosos usaram justamente um taxista que não sabia de nada para tentar raptar a criança. Cara, uma coisa maluca que só vendo para crer, tá? Eu tenho uma reportagem, Rian, para mostrar. Põe no ar, por gentileza. Acontece muito rápido. O passageiro desce do banco de trás de um táxi e avança contra o menino. O garoto tenta resistir, deixa a bicicleta para trás, mas só não é levado porque uma testemunha percebe a ação e reage a tempo. Ao notar o crime, o taxista se recusa a seguir viagem. Em poucos segundos, outras pessoas chegam para ajudar. O homem que atacou a criança e um segundo passageiro do táxi acabam cercados e agredidos pela população. O motorista do táxi é o Robert. Para provar que não tinha envolvimento com os criminosos, ele apresentou gravações do momento em que os suspeitos pediram a corrida. Chegando lá na rua, lá ele falou que a mãe que tinha sequestrado o filho, essas coisas. Aí eu falei, como assim? Não, eu vou ver se meu filho tá lá, se estiver lá, vou chamar a polícia, porque eu tenho a guarda do meu filho, né? Aí nisso aí o rapaz desceu do carro e pegou a criança à força. Aí o que eu fiz? Desliguei meu carro, travei as portas. Nisso o cara que estava dentro abriu a porta para entrar a criança. Entendeu? Aí a população foi, arrancou a criança. E daqui a pouco entrou o outro e falou, corre o carro. Eu falei, não vou correr. Coisa maluca. Coisa maluca isso aí. A gente até interrompeu aqui, não tem necessidade de mostrar tudo. Mesmo, não, mas é uma situação. Muita vulnerabilidade. Rapaz, inacreditável. À luz do dia, né? Esse fato acabou por ocorrer. Eu assistia hoje o Fala Brasil e via isso, que é inacreditável. Os suspeitos pegaram o táxi, tentaram ludibriar o taxista com a história de guarda, a criança negou tudo, inclusive a família, ela não quer nem dar entrevista, tá assustada, por óbvio, né? A criança mora com a mãe e um irmão, ao que constou na reportagem, na explicação, e aí tentaram pregar essa peça aí achando que colaria, quase são inchados ali, não por menos, né?
diante da revolta popular e graças à aparição de um comerciante que de última hora conseguiu evitar ali que essa criança fosse levada. Você imagina a cena, cara? Imagina que coisa maluca isso aí. Não, eu estou aqui pensando, Oliveira, eu sou avô. Eu sou avô, tenho 2 netas. Minha filha, graças a Deus, já me deu 2 netas. Eu penso nelas, no futuro delas, na segurança delas. Entende? E que mundo vulnerável, absurdo que estamos vivendo. Eu estou aqui impactado com essa cena aí, isso mexe muito com a gente. Não tem como, né? Mexe. Imagina um pai, como é que um pai... Hoje nós temos o privilégio de estar em Alta Floresta, uma cidade tranquila nesse quesito. Vejo muitas crianças brincando, me chamou a atenção até uma coisa que eu registrei, eu fiz questão de registrar ali na Grande Cidade Alta, no pátio daquela igreja da Grande Cidade Alta ali. Se você for ali no meio de semana, você vai flagrar centenas de crianças brincando. Aí eu parei no meio deles e fiz a pergunta: ei, vocês não conhecem internet? Vocês não têm celular? Não, tio, a gente gosta de futebol. Que legal, né? Rapaz, eu saí dali, eu filmei, gravei, ó, isso ainda existe no mundo, tá? Crianças criadas com os princípios raiz, nos moldes que eu fui criado. Então, aquilo me chamou muita atenção, porque hoje é muito raro você encontrar uma criança hoje que não esteja com o aparelho de celular na mão. Na minha infância, eu me lembro que certa vez uma criança foi raptada na minha cidade, foi encontrada numa cidade próxima, e muito se falava a respeito de tráfico de órgãos e até também das próprias crianças em si, aquela questão de adoção de crianças que não se consegue, ou de forma criminosa mesmo, o ímpeto de pegar para si uma criança que não lhe pertence. E o Dani Bueno levantou aqui essa hipótese que não pode deixar de ser pontuada, principalmente pelo aspecto ali de origem venezuelana da criança e dos próprios suspeitos, que também não são, na sua totalidade, brasileiros. O tráfico internacional, você mencionou aí, Dani, que é uma hipótese possível, inclusive. Isso é um assunto mundial. No mundo inteiro, a cada minuto, a cada hora, desaparecem milhares de crianças, tá? E é um assunto que me toca muito. Eu nunca conversamos sobre isso, mas eu tive essa experiência quando eu tinha cerca de 8 anos de idade, na cidade de Maringá. Minha avó, minha mãe pedia muito para eu ir no mercado, buscar alguma coisinha, e fui cooptado assim, por uma pessoa, um homem, entendeu? Que me ofereceu ajuda. Você quer que eu te ajude a procurar as coisas? E quando eu vi, aquela pessoa estava querendo pegar na minha mão com 8 anos de idade, né? E me carregar para fora, me conduzir para fora, vamos ali comigo, não sei o que lá. Aí eu comecei a gritar, já tinha orientação, eu tinha inteligência para perceber, e isso é traumatizante. Aqueles poucos minutos, cerca de 2 minutos... Marca para a vida inteira, né? Se é uma criança que não tem a noção ou se encanta com qualquer tipo de oferta, doce, brinquedo, ela vai. Infelizmente, ela vai. E um dado mais alarmante que eu trouxe, eu estou sem óculos, por isso que eu pedi para você, eu passei para você. 24 mil crianças desaparecidas por ano no Brasil desaparecem. Crianças e adolescentes. E um grande alerta, um grande e espetacular alerta sobre isso. Eu me emociono, né? É algo que eu me trouxe um passado. Um gatilho. Aquela superprodução, também com Jim Caviezel, o filme Freedom, Liberdade em português, trouxe a realidade, os fatos mais cruéis do que são feitos com essas crianças após os desaparecimentos. Então nós precisamos que sirva como alerta. Se puder, assistam o filme. Hoje está acessível em várias plataformas e graças a Deus eu não tive esse destino. Mas eu oro e sofro pelos pais e principalmente por essas crianças que passaram por isso e que, na grande realidade, no final das contas, ou é para tráfico de órgãos, ou para prostituição infantil internacional, ou para escravidão infantil. É terrível. É um assunto que muitos evitam até de pensar, mas nós temos que abrir os olhos,
da nossa sociedade. Eu coloquei aqui a liberdade que nós temos por estarmos numa cidade ainda interiorana e pequena, né? Não é uma cidade, apesar de ser uma cidade já com uma população grande, alta floresta, uma cidade polo, nós temos sim riscos grandes aí, não dá para bobear não. Fique ligado, qualquer ato suspeita, procure pedir socorro. Com certeza. Pedir socorro. A gente vê que é claro, eu também não quero aqui criar um terror aqui, dizer assim, senhoras mães, senhores pais, não deixe seus filhos sair. Não, a criança tem que ter liberdade. Deixa eu te dizer uma coisa, é muito simples a gente analisar isso. Tem a imagem de novo, Rian? A imagem da reportagem propriamente dita. Oriente, o Dani falou aqui, ó, a palavra orientação. A gente nota, percebe ali, que a criança, apesar de ter uma inferioridade física, ela esperneia, ela grita, então é visível. Isso é orientação. A criança está orientada, ela sabe que ela está sendo levada à força. E a população, a gente percebe que também está pronta. A população está ciente e pronta, está atenta, sob risco, inclusive, de suspeitos malucos iguais a eles correrem um sério risco de serem linchados até a morte, à luz do dia, fazendo uma situação como essa. Agora, se a gente tem uma cidade pacata aqui, uma cidade com a segurança pública tranquila, a gente tem que lembrar de dizer que nós devemos esse feito às nossas forças policiais, que estão fazendo um brilhante trabalho. De fato, a calmaria tem sido uma marca registrada no início, principalmente dessa década de 2020 para cá, em Alta Floresta. Isso é importante a gente registrar. Desculpa, aqui. Agora eu preciso lembrar que, se eu não me engano, foi nos meados desse ano, teve um fato aqui na escola. Teve um fato aqui, teve um ocorrido aqui na escola. Rolou um cochicho absurdo e que não foi só cochicho, porque pois é. Foi evidente. Não teve êxito, né? Mas não houve houve uma tentativa. Uma não. Houve mais tentativas, porque o assunto foi recorrente em bairros aí da nossa cidade. Agora, pasmem, senhores, o que mais nos impressiona é o seguinte: essa semana nós contamos aqui na nossa programação uma mãe que foi presa em Alta Floresta. Com tudo isso, ainda existem pais negligentes que negligenciam a segurança dos seus filhos e abandonam essas crianças. O Conselho Tutelar resgatou uma criança em Alta Floresta, a mãe acabou presa por ocasião desta ocorrência, e a gente tem a reportagem, inclusive, não tem, Rian? Vamos mostrar. Alta Floresta volta a registrar vários casos de abandono de incapaz. E neste final de semana, 2 situações foram atendidas por parte do Conselho Tutelar. Crianças em situação de abandono em residências e essas 2 situações que chegaram até o conhecimento do Conselho Tutelar. Uma das situações, inclusive, foi preciso o apoio da Polícia Militar, mais precisamente do pelotão Força Tática. O primeiro caso foi no bairro Jardim Panorama. 2 crianças, uma de 8, outra de 10 anos. O Conselho recebe a denúncia que essas crianças estavam sozinhas em casa. Os conselheiros vão até a residência, chegam lá e, de fato, acabam constatando a veracidade dos fatos. As 2 crianças estavam em situação de abandono, foram resgatadas, foram acolhidas pelo Conselho Tutelar e, posteriormente, os tutores, os responsáveis, procuraram o Conselho para poder resolver toda a situação. Agora, o segundo caso é ainda mais grave, principalmente pelo fato de que, além do abandono de incapaz, as crianças também foram agredidas pela mãe, uma mulher de 28 anos. O Conselho recebe 2 denúncias. A primeira, na parte da manhã. Vão, até o local, verificam aquela situação. Só que, posteriormente, a mãe retorna para casa. E aí, as crianças ficam novamente à disposição da responsável. Só que depois ela acaba ocasionando algo pior. As crianças que estavam nesta residência foram agredidas pela mãe, porque saíram para fora para procurar ajuda, para procurar alimento, até porque estavam com fome e não tinha nada em casa para comer. A mãe, ao saber dessa situação, tranca as crianças, os filhos, dentro do quarto, agridem eles, sai novamente à noite e desta vez para festar.
O conselho recebe a denúncia, vai até o local. A polícia é acionada e o grupamento de força tática entra em ação. Nós conversamos com a conselheira Dineile, que falou sobre essa situação e deu detalhes sobre este caso grave que foi parar na polícia. Por volta das 20, 21 horas por aí, nós somos acionados, né? Recebemos uma denúncia que havia 2 crianças que estavam trancadas numa residência. E o denunciante relatava que a mãe já tinha saído no período da manhã, retornado, né? Aí bateu nas crianças e saiu novamente e deixou as crianças trancadas. Logo nós fomos para o local, para a residência, para verificar. E chegando lá, foi constatado que as 2 crianças estavam realmente trancadas em um quarto, né? Elas estavam dormindo. E, diante da situação, nós acionamos a PM. Como a PM estava em diligência, nós tivemos o apoio da Força Tática, né? Que prontamente nos atendeu. Aí, como estava trancada a porta, não tinha como nenhum meio da gente abrir, nem a janela, nem a porta, eles arrombaram a porta, né? E lá as crianças estavam, né? Um deles tinha sido agredido pela genitora, tinha marcas, né? Não tinha alimentação, um ambiente insalubre, inadequado para as crianças, né? E eles estavam com fome, relataram que estavam com fome. E aí nisso a gente, né, fizemos o acolhimento das crianças, trouxemos para o conselho, né? O pai compareceu, conseguimos localizar o pai, né? E agora as crianças estão sob o cuidado do genitor. A gente vê, né, Dineire, infelizmente, esses casos que acabam sendo registrados aqui no município de Alta Floresta, e a gente vê a situação crítica, né, que essas crianças acabam vivendo, passando por toda essa situação, e de fato é uma situação muito grave. Afinal, o abandono de incapaz é um crime muito grave. Sim, o abandono de incapaz, né, ele está lá no artigo 133 do Código Penal, né? Então, ele é um crime, né? Então, ele é enquadrado como abandono de incapaz. E tem acontecido muito em Alta Floresta, né? Os pais ou a mãe saem para trabalhar ou saem para festas, né? E geralmente tem acontecido muito para a festa, que a mãe sai e deixa os filhos sozinhos, sem os cuidados de um responsável, né? Então, aí tem que o pai e a mãe ficar atento. Uma situação de flagrante, né? E importante essa questão também que chegou como forma de denúncia para aquelas pessoas, né, que sabem de algum caso semelhante, não deixar de denunciar, né, Dineire, que é muito importante a denúncia. Se alguém visualizar, ver uma criança sozinha, né, qualquer situação, né, que coloque a criança em risco, denuncia, né, ou na polícia militar, ou no Disque 100, ou até mesmo no conselho tutelar, mas não tenha medo de denunciar, porque quando a pessoa não denuncia, ela está sendo cúmplice, né? Aí depois que aconteceu o pior, aí não adianta falar porque eu não denunciei, né? Então denuncie. Com imagens de Kaique Bala, aqui Guilherme Paes, para o jornalismo da TV Nativa. Serve até para a gente desmistificar, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando você reproduz uma tendência comunicacional, uma fala. Eu digo isso porque o Conselho Tutelar ele tem a sua importância diminuída constantemente com algumas falas às vezes na busca de atribuir responsabilidade pela incompetência ao criar os filhos, para desviar o foco, falar, também hoje em dia, o Conselho Tutelar hoje em dia não deixa trabalhar, tipo assim, fala-se de qualquer forma, e a gente não percebe que essas falas elas não são por acaso, elas são tentativas também de desconstruir a importância de um Conselho Tutelar, que é um instrumento poderosíssimo, e aí sim fica o exemplo do porquê o Conselho Tutelar existe e o quão essencial ele é, principalmente quando efetivo numa cidade. Parabéns ao Conselho Tutelar. E que ruim isso, né, cara? Com tudo isso que a gente mostra acontecendo, a gente mostrou no início do programa aqui. Você manda o seu filho para a escola, na escola tem uma maneira sorrateira de aliciar seu filho, de assediar seu filho, de agredir o seu filho, seja intelectualmente, seja de forma subliminar. Aí ele sai na rua, corre o risco de acontecer aquilo. E com tudo isso parece que as pessoas não se cercam de cuidados e ainda vacilam ao ponto de negligenciar a segurança, Dani, para festar. Você imagina? São os paralelos. Pelo amor de Deus, né? Enquanto algumas famílias têm seus e vão sofrer pelo resto da vida, e filhos que eram amados e que eram bem cuidados e que eram devidamente
instruídos, né, para um futuro bom, né, com educação e tudo mais. Outras famílias negligenciam a criação do próprio filho, abandonam, não é o único e nem vai ser o primeiro, nem vai ser o único episódio de mães e até pais que acabam por... Também é um outro crime, né? Lógico. Abandono de incapaz. De incapaz. Acabam por cometer esse crime. E em alguns casos, né, sabe-se que pode haver tragédias que com certeza acontecem com essas crianças que são abandonadas. Tantas famílias na fila de adoção, Dani Bueno, e eu conheço algumas, meu amigo Josias, querendo, com sonho de ter uma criança, né? E às vezes quem tem não enxerga a bênção no seio familiar, cara. Pois é, complicado, né, a gente ver esses dois, né? Extremos, né? Os dois extremos, né? De um lado, uns querendo muito, de outros fazendo esse papel aí, né? Graças a Deus que temos um conselho tutelar. Graças a Deus. Atuaram rápido. E digo mais, sobre os meus olhos, esse tipo de ato não fica impune, não. Eu denuncio. Lógico. E quem não denuncia... Na hora, eu denuncio na hora. E quem não denuncia, e olha, cúmplice. nós vamos sair na defesa, eu pessoalmente. Porque eu sou assim, sabe? O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Eu não vou jamais me comungar com um pai agredindo um filho, espancando o filho. Não vou deixar. Eu não vou aceitar. Educação é uma coisa, né? Educação é uma coisa. Agressão, uma outra situação totalmente diferente. E eu fiz questão de trazer esse assunto em pauta aqui para a gente mostrar que a realidade não está tão distante da gente. A reportagem que você acabou de ver sim, ocorrências duas recentes dessa semana, em Alta Floresta, mostrado no nosso jornalismo. E os casos são recorrentes, viu? Em Sapezal, mais um flagrante. Desta vez, a própria Polícia Militar trouxe à tona. 7 crianças foram encontradas com fome e em estado de abandono. A Polícia Militar publicou até um vídeo a respeito. Vamos ver. Bom dia. Assista essas imagens. Na última quinta-feira, dia 4 de junho do presente ano, as equipes da Polícia Militar receberam um chamado via Conselho Tutelar de que crianças estariam presas numa residência em uma situação de abandono de incapaz. As nossas equipes, então, deslocaram até o local. Após conseguirmos entrar na residência, nós identificamos cerca de 6 crianças entre 11 meses de idade e 9 anos de idade que estavam no interior da casa. Nesse momento, então, foi identificado a situação de insalubridade dentro daquela residência, bem como a ausência de alimentos. Então, no momento em que o Conselho Tutelar acolhia essas crianças, chegaram os pais, 2 adultos, na residência, e foi observado pelos policiais que ambos estavam em um estado visível de embriaguez, sendo ambos, então, submetidos aos testes de etilômetro, sendo constatado realmente a situação de embriaguez em ambos. Diante ao flagrante, ambos foram presos e conduzidos até o quartel da Polícia Militar para o registro do boletim de ocorrência e as crianças foram acolhidas pela equipe do Conselho Tutelar. É importante ressaltar que durante a entrevista com as crianças, uma delas relatou que estavam presas desde o meio-dia, sendo que a ocorrência policial ela teve origem às 11h20 da noite. E enquanto a ocorrência ela sucedia, chegou ao conhecimento dos policiais que ainda faltava uma criança de 11 anos de idade, que naquele momento não foi possível localizá-la, e que na madrugada, após horas da ocorrência policial, chegou ao nosso conhecimento que essa criança já estava em uma outra residência, sendo também acolhida pela equipe do Conselho Tutelar. A Polícia Militar reforça o seu compromisso de servir e proteger o cidadão de bem. A Polícia Militar, você pode confiar. Certo. Importante dizer que esse assunto, apesar da taxa embaixo, né,
mencionar a Alta Floresta, mas você vê ali que na própria tarja está explicando que são flagrantes também previstos aí no estado de Mato Grosso. Esse caso em específico aconteceu em Sapezal. É mais uma demonstração de que todo santo dia acontece, né? Policiais se deparam, tal qual os policiais da Força Tática se foram prestar esse apoio ao Conselho Tutelar de Alta Floresta, policiais se deparam com essas ocorrências, vira e mexe. Imagine que no estado de Mato Grosso, eu diria a você, eu ousaria dizer que não passa um dia sem um caso desse ser registrado. Quando não é Alta Floresta, é Sapezal, quando não é Sapezal, é Cuiabá, sempre vai ter um assunto que é um dos casos uma das ocorrências mais típicas do dia a dia, infelizmente. Já não bastasse o trabalho que a Polícia Militar, os setores de segurança, Polícia Civil, tem para para correr atrás da bandidagem. Agora vemos aí, o problema todo nosso está na raiz, né, na cultura brasileira. Em muitos casos, hoje, mais contaminado do que nunca por nessas últimas décadas, por essa onda de músicas que cultuam o funk, que cultuam a criminalidade, cultuam o desprezo da família, acaba gerando esse tipo de sociedade que nós temos aí que hoje lamentar e até causar prejuízos ao serviço da segurança pública, porque não deveria. Cada pai, cada mãe, cada família deveria cuidar com todo o amor, com todo o carinho, com toda a dedicação das suas crianças. Mas tem outras atribuições aí, Dani Oliveira, que eu quero pontuar, que para mim é o efeito de drogas, no álcool. Sim. Né? Que são consequências desse tipo de cultura de violência. Desenvolvida nas últimas décadas. Alcoolizada ou drogada. A pessoa fora do seu estado normal, né? Porque ela vai estar fora do estado normal, ela gera tudo isso. Inclusive, já pegando um bonde aqui, os casos de feminicídios no estado de Mato Grosso é absurdo. É absurdo. O feminicídio de Mato Grosso está alarmante, está difícil. Retrato da má formação, da desestrutura familiar, né? Por isso que... Aí você volta na questão da educação, né? Aí nós voltamos lá no ponto de onde começamos. Uhum. Se a gente não tem uma educação que forma um cidadão de bem e preparado para o futuro, o que nós podemos esperar? Então era a base. Eu sempre volto naquela questão. Na base é que se forma cidadãos de bens para o futuro. A gente precisa melhorar a condição da formação até para preparar uma sociedade melhor, né? Por isso que parece que as coisas não estão correlacionadas, mas sempre estão, e a gente pega tanto no pé aqui para que a gente tenha você com uma carreira promissora, você preparado para um mercado de trabalho, você estruturado, né, no contexto familiar, para evitar esse tipo de dissabor aí, porque realmente é muito triste. A gente ter que parar um programa para dar atenção para algo que sequer poderia estar acontecendo. É lamentável, mas fato. E aí vem os espertalhões e criam um material de péssima qualidade para ganhar dinheiro e contribuir ainda mais com a... Brinca com fogo. Não mexam com as nossas crianças. Não mexam com as nossas crianças. Nós estamos aqui num trabalho ético, num trabalho profissional, mas não há como, né, separar a nossa indignação pessoal sobre esse assunto. Não mexam com as nossas crianças. Se a gente for olhar bem, eu sei que tem muita gente em casa que pode estar dizendo o seguinte, eu estava até... Mandar um abraço para a Márcia Rodrigues, está vendo aqui. Produção, a prioridade sempre para o WhatsApp lá também, se alguém opinar, tá bom? Porque é muito importante que eu me mantenha informado aqui a respeito. Às vezes as pessoas olham de lá para cá e tem assim, poxa vida, mas soou num tom, parece que vocês querem comparar esses absurdos à situação lá da educação que aconteceu, lá é subliminar, de forma sorrateira, mas veja, eu até concordo que em termos de intensidade e de maneiras hediondas, né, podem até existir diferenças, mas vamos puxar o princípio, vamos puxar a base, vamos puxar a origem. O objetivo é o mesmo. Se você parar para observar, é sempre obter vantagem em detrimento do sofrimento de uma criança. Esse é o objetivo em comum
das situações, o que as difere é só a agressividade empregada. Mas se você for observar, tem sim um fator em comum. Existe relação, sim. E a gente, É lógico, Oliveira. Você vai construir... vamos lá fazer um exemplo aqui. Vai construir uma obra. Você começa o muro torto, ele vai terminar torto. Claro. Não vai dar certo. Tem cabimento, né? Gente, 14h25. O Além do Fato vai chegando ao fim. A gente até teria mais uma pauta, mas não dá tempo nem da gente entrar nela, que o programa vai acabar. Então, eu vou destinar para uma outra situação aqui. Amanhã tem o segundo jogo da Seleção Brasileira. Vai dar Brasil ou Haiti, Josias Gomes? É isso que eu quero saber. Inclusive, o público também pode participar. Se você mandar mensagem para nós aqui, na nossa transmissão, tá? Você pode responder a pergunta que está em andamento. Qual a sua expectativa para a Seleção Brasileira nessa Copa do Mundo? E se quiser arriscar um placar Brasil e Haiti, fique à vontade. Na sua opinião, Josias Gomes. Olha, é claro que eu vou de Brasil, né? Claro que eu vou de Brasil. Mas eu não vou me empolgar, não. Da outra vez eu me empolguei e fiquei muito longe. Então eu vou colocar aí 1-0. 1-0. Todo mundo errou. Eu falava, por pouco eu não acertei. Eu falava 2-1, deu 1-1, Dani Bueno. E o seu palpite pro jogo de amanhã? Eu não vou de Brasil, não. Eu vou de Endrick. Eu vou de Endrick. Finalmente, o Ancelotti convocou o Endrick e eu vou de Endrick. Deixa eu colocar acredito aqui um ponto. 2 gols no pé daquele menino. Amém, que assim seja. Deixa eu colocar um ponto aqui bacana. A seleção brasileira está na 5ª colocação, no 5º lugar no ranking. Na posição... agora ela está ocupando a posição de 5º lugar. Subiu um pouquinho, certo? Mas ainda está longe da França, está longe de outras seleções. A Argentina chegou moendo, você viu? Eu vi ontem. O Messi fez um estardalhaço. Eu assisti ontem Inglaterra e Croácia. Deu 4-2 para a Inglaterra, mas até o terceiro gol da Inglaterra, meu irmão ficou assim, ó. A Inglaterra fazia um, a Croácia ia lá e fazia um golaço. A Inglaterra fez 2, a Croácia foi lá e fez um golaço. Aí no final, né, no começo do segundo tempo e no finalzinho dele, a Inglaterra aumentou um pouquinho essa vantagem, mas eu te digo uma coisa, se o Brasil jogar aquele futebolzinho que a gente viu contra o Marrocos lá, não aguenta nenhuma das duas seleções não, meu filho. Oliveira, eu tenho notado nas últimas Copas, eu venho notando isso. Principalmente nessa Copa. Cara, times que você não dá nada pra eles estão chegando e moendo, cara. Você tá ficando tá doido, né? Os times do continente africano mesmo estão se surpreendendo. O seu palpite, você não falou? Falou, né? Eu falei. 2-1. 2-1. 2 do pé do Endrick. Tá bom, eu como bom brasileiro vou virar profeta agora. Vou apostar 2-0. Eu acho que o Haiti não vai fazer nenhum, não. 2-0 Brasil. Gente, por hoje é só. Terminamos o programa, Dani. Amanhã estamos de volta, se Deus quiser, meu querido. Amém. E a nossa audiência maravilhosa pode continuar confiando aí que nós vamos continuar de olho em tudo isso que está acontecendo, tá? Para não deixar cair no esquecimento. Não mexam com as nossas crianças de Alta Floresta. Recado dado. Sua vez, Josias Gomes. Até amanhã. Aproveitando o gancho do Dani Bueno, Além do Fato, o programa que debate cidadania. Um grande abraço e até amanhã. E viva a liberdade de expressão. Vamos que vamos. Continue na melhor, continue na Record. Vem aí a novela Jesus, logo depois Reinaldo Gotino com o Cidade Alerta. E você já sabe, Guilherme Paes comanda o Cidade Alerta Alta Floresta a partir das 17h50. Forte abraço para você. Até amanhã.